Pessoal, então vamos continuar, né, a aula passada, onde nós estávamos estudando aí, ó, a introdução das propriedades coligativas, né, onde nós estudamos aí a pressão máxima de vapor de um líquido e vimos um pouquinho também de temperatura de ebulição, né? Então nós vimos aí, olha, que a pressão máxima de vapor ou a pressão de vapor, ela depende da temperatura de ebulição, né? Então nós vimos aí, olha, quando nós consideramos o mesmo sistema, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, né? Visto que a pressão de vapor, só para a gente relembrar, vai ser a força que o vapor exerce sobre a superfície de um líquido quando ele vai fazer uma condensação, né? Igual eu comentei com vocês, isso ocorre em sistema fechado, né? E vimos também, isso é só para a gente entrar na aula, né? Vimos que quando os sistemas são diferentes, aquele que tiver menor temperatura de ebulição, ou seja, aquele que for mais volátil, ele vai formar maior quantidade de vapor. Se ele for maior quantidade de vapor, isso quer dizer que a pressão de vapor do mais volátil, ela vai ser maior, né? Então eu fiz aí para vocês o exercício de número 1 de aprendizagem. Agora nós vamos para o número 2. Ele falou: o gráfico a seguir mostra a variação da pressão de vapor de algumas substâncias, PV em milímetros de mercúrio, em relação à temperatura, né? Temperatura em graus Celsius. Então vamos lá. Então ele te deu aí, ó, os quatro gráficos, né? Cada um uma determinada coloração, né? E falou o seguinte, ó, assinale a alternativa correta, não é isso? Então, se a gente for analisar, gente, numa mesma temperatura, vamos considerar aí, olha, a temperatura de 20 graus Celsius, né? De 30 graus Celsius. Vocês vão ver que aquela que tem maior pressão de vapor vai ser a curva 2. Então, se a curva 2 tem maior pressão de vapor, é porque ela formou vapor primeiro. Logo, a temperatura de ebulição dela vai ser menor, né? Então, nesse caso, ele pediu para analisar as alternativas corretas. Então, a gente vai ver que a letra C, a substância 2, é a mais volátil, né? Então, agora, olha só, nós vamos para a questão de número 3. A gente vai bem rapidinho. Me parece que eu já tinha que ter feito esse número 2 com vocês, ou senão eu já tinha comentado, não é isso? Ó? Número 3. Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas tem o mesmo valor, a mesma temperatura? Não, né, gente? Nós sabemos aí, olha, que o ponto de fusão, o ponto de ebulição são propriedades específicas, né, isso da matéria. Então, cada substância tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então, ele falou, se ele está no mesmo local, a pressão vai ser a mesma? Não, depende da temperatura de ebulição, né? Por que aqui, igual eu falei, que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são propriedades específicas, né? Eu só dei uma dica para vocês. Mas como a gente está analisando substância no estado líquido, a gente só vai analisar a pressão, o ponto de ebulição, tá? B, tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição? Tá aí, né? Igual a gente comentou. Então, a letra B está correta. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de congelação? Por que a gente vai falar de congelação, solidificação? Porque aí ele está falando de pressão de vapor. Isso, e as substâncias iniciais estão em estado líquido, então não tem nada de congelação. D. Aumenta com o aumento do volume do líquido presente a temperatura constante? Não, se a temperatura é constante, né? Diminui com o aumento do volume de líquido presente a temperatura constante? E outra coisa que, né, ela vai diminuir, aumenta com o aumento do volume. O que o volume tem a ver, né? Aí ele teria a ver com a pressão, né? Só que inicialmente a substância ela se encontra no estado líquido, e no estado líquido a pressão ela ou melhor, no estado líquido ela é constante, tá bom? Então, olha, a letra correta vai ser a letra B. E agora, pessoal, a gente vai continuar com a matéria, né?
propriedades coligativas. Não que, né, a pressão de vapor, igual a gente analisou, não está dentro de propriedades coligativas. Mas essas propriedades coligativas, quando você fala propriedades, na verdade é quando um sistema, né, de substância pura, ele sofrer alteração no seu ponto de fusão, no seu ponto de ebulição, assim como também, né, no ponto de solidificação, igual a gente vai ver aqui. Ele sofrer alteração, esses fatores eles vão alterar a partir do momento que for adicionado no sistema um agente externo. O que seria esse agente externo? Seria o soluto não volátil. E o que é esse soluto não volátil? O soluto não volátil é aquele que tem dificuldade para passar para o estado gasoso, tá? Olha, logo, esses solutos não voláteis, eles se encontram praticamente no estado sólido, tá? Então, são aqueles que têm alta temperatura de ebulição, tá bom? Olha, então, só voltando, olha, então as propriedades coligativas correspondem àquelas alterações, né, as modificações da temperatura de ebulição, da pressão de vapor e da temperatura de solidificação de um sistema onde inicialmente ele se encontra como uma substância pura, tá? Então vamos lá. Como que eu vou explicar para vocês? Praticamente eu vou pegar um esqueminha aqui, olha, e nesse esqueminha nós vamos praticamente estudar dois tipos de propriedades coligativas, tá? Então eu vou te dar aquele sistema que nós trabalhamos ontem. Vamos lá, eu vou considerar o sistema inicialmente, né? Ele representa uma substância pura, igual eu falei para vocês, que vai ser a água, tá? A água, onde a temperatura, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, né? A pressão de 1 atm. Não é isso? Então vamos lá. A esses sistemas nós vamos fornecer energia para ele, energia em forma de calor, e aqui em verde eu vou considerar uma certa quantidade de água. Você vai falar assim: olha, você está fazendo a mesma coisa que ontem, né? Porque nós vamos partir desse exemplo, gente, para que a gente possa, né, adicionar um agente externo, e eu vou mostrar para vocês também coisas do nosso dia a dia que é muito mais fácil da gente visualizar, tá? Então, taquei energia no sistema, vamos considerar que ele esteja fechado, né? Eu falei para você, se ele for aberto, vai haver escapamento de gás, né, de vapor para o meio externo. Então, tem como a gente analisar a pressão de vapor sobre o líquido, tá? A gente pode até analisar a pressão externa, mas isso vai ser outro caso, tá? Não vamos rolar as coisas não. Então, fornecer energia para o sistema, né? Como eu mostrei ontem para vocês. Vai haver formação de bolhas no fundo do recipiente, não é isso? Com o passar do tempo, essas bolhas elas vão se deslocar para a superfície do líquido, né? A superfície superior do líquido, por quê? Né? Como a gente comentou, a densidade da substância no estado gasoso, ela é menor do que no estado líquido. Não é isso que nós vimos? Vimos também, ó, que chega um determinado instante que várias moléculas se encontram no estado de vapor, né? Por que eu estou falando estado de vapor? Porque enquanto houver mudança, a formação de vapor, a vaporização, né? Então, igual eu comentei com vocês, chega um determinado instante que elas não têm como escapar, então essas moléculas que estão no estado de vapor entram em contato novamente com o líquido. Tudo isso eu falei isso com vocês, né? Vimos ontem também que a temperatura do vapor ela é maior do que a temperatura do líquido, visto que o sistema está absorvendo energia, tá? A 100 graus está havendo mudança de estado físico, mas o vapor ele está sendo aquecido, ele está recebendo energia, tá? Olha, igual eu comentei, a partir do momento, né, que ele entrar em contato, ele vai sofrer uma condensação. Então a gente vai ver que esse sentido ele vai representar a condensação, né?
Esse outro sentido, que eu vou chamar de sentido direto, por que direto? Ele iniciou o estado líquido, ele está fazendo a ebulição. Tudo bem? Aí eu falei para vocês, né, que a pressão de vapor é a força exercida pelo vapor sobre a superfície do líquido. Ele vai pressionando, né? E outra coisa importante também, eu falei para vocês que eles atingem a pressão máxima de vapor quando o número de moléculas que entra em ebulição vai ser igual ao número de moléculas que condensam. Então vai virar um ciclo, né? Até aí tudo bem, nós estudamos ontem. Agora vem o segundo passo, né? Vamos supor que nesse sistema, que é representado por uma substância pura, nós adicionarmos um agente externo, né? Esse agente externo, ele vai ser um soluto não volátil, né? Então, se ele é soluto não volátil, ele tem dificuldade para passar para o estado gasoso, logo a temperatura de ebulição dele é altíssima, né? Agora, presta atenção, gente, eu vou colocar um novo esqueminha aqui, senão virar uma bagunça, né? Já está virando, né? Então, vou considerar aqui o meu sistema. Isso, ó, nós temos aqui a bonitinha da água, né, ó, nós temos aqui, olha, a formação do vapor, né, ó, nós temos a formação do vapor, vimos aqui, olha, que as moléculas, elas vão condensar, deixa eu colocar bonitinho para vocês, né, assim como outras moléculas, elas vão entrar em ebulição, tudo bem? Aí, igual eu comentei com vocês, né? Nós temos que fornecer energia para o sistema. A partir daí, nós vamos adicionar o soluto não volátil. O que eu vou fazer? Vou dar um exemplo para vocês que a gente vê no dia a dia. Nossa, gente, que frio que tá hoje que escreve. Olha só, vê, quando a mãe está fazendo um café, ela põe a água lá ferver, né? A água está fervendo, tá fervendo. Aí ela vai, isso aí na prática, né? Adiciona o açúcar. O que acontece? A água deixa de entrar em ebulição. Eu não sei se vocês já perceberam, tá? Ela deixa de entrar em ebulição. Não quer dizer que a temperatura diminuiu. Não, a temperatura continua sendo 100 graus, tá? Só que ela deixou de mudar de estado físico, né? Aí você pode perceber que a sua mãe vai deixar mais um certo tempo, né? Aí, nesse outro certo tempo, ela vai atingir uma nova temperatura de ebulição, porque ela está absorvendo mais energia. Então, você vai ver que a temperatura de ebulição da mistura, ela vai ser maior do que a temperatura da água, né? Ou seja, do líquido, da substância pura, né? Por que isso acontece que é muito importante? Tá? No caso aqui, o açúcar, ele seria o agente externo, ou seja, o soluto não volátil, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o açúcar, só para vocês entenderem, tá? Que, na verdade, seria o soluto não volátil. Quando você adicionar o açúcar, né? Agora nós vamos ter outro tipo de moléculas dentro do nosso sistema, tá? Vou representar aqui o açúcar pelas bolinhas pretas, vendo? Ó. Então, o que acontece? Nós não vimos, né, que a formação de vapor, ela depende, né, do rompimento das forças intermoleculares das moléculas de água. Não é isso? Ó? É aquele caso que eu sempre estou falando com vocês, né? As moléculas vão se colidindo frequentemente e vão enfraquecendo as forças intermoleculares. Estou considerando da água, tá? A partir do momento que nós adicionarmos o açúcar, olha, o açúcar, eles são formados, a sacarose, né, por pontes de hidrogênio. Ele tem ligação de hidrogênio. Agora, o que acontece? O açúcar, ele vai dificultar as colisões frequentes, ou seja, o movimento da água dentro do sistema. Tá vendo? Agora, é como se as moléculas de açúcar, elas estivessem entre as pontes de hidrogênio da molécula de água. Na verdade, ele vai dificultar
aumentar, a velocidade ela vai diminuir da água, né? Então, com o passar do tempo, a partir do momento que ele está absorvendo mais energia, as moléculas começam a se movimentar novamente, né? E agora também nós vamos ter aqui o rompimento das ligações da molécula de açúcar, né? Como eu falei para vocês, que é por ponto de hidrogênio. Então, as moléculas de açúcar, não só da água, elas vão sofrer colisões frequentes, elas vão enfraquecer e vão liberar energia para o meio interno, que no caso seria energia cinética, né? Então, se essa energia aumentou, né, proveniente também agora do rompimento das ligações entre as moléculas de açúcar, né? Isso também vai ajudar no movimento das moléculas de água, porque a quantidade de energia aumentou, então a água ela vai vaporizar, tá? Logo a temperatura da mistura ela tende a aumentar, tá? Agora tem uma coisa muito importante também, a gente vai ver que a temperatura aumenta, mas a partir do momento, né, que a água deixou de mudar de estado físico, de entrar em ebulição, a gente vai ver também que o vapor, a vaporização também, né, ela vai praticamente diminuir. Então, olha, com a adição do soluto não volátil, a quantidade de vapor, né, liberada, ela vai ser menor, tá vendo? Então, por que vai ser menor? Porque a água não está mudando de estado físico. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que nós adicionarmos o soluto não volátil, né, o ponto de ebulição da água, igual eu falei para vocês, ela continua o mesmo, da água sim, a temperatura continua a mesma, né? Só que a mudança de estado físico vai deixar de acontecer, né? Aí, nesse caso, se não há mudança de estado físico, não há formação de vapor. Então, você vai ver que quando adicionar o soluto não volátil, a pressão de vapor da água ela vai diminuir. Logo, a temperatura de ebulição ela vai aumentar, tá? Esses dois processos que eu falei para vocês, que na verdade seriam as propriedades coligativas, tá? E hoje eu vou falar praticamente dois tipos dessas propriedades. Nós vamos fazer a classificação delas. Então, vamos lá, né? Então, aqui, presta atenção, voltando, né? Forneci energia, adicionei o soluto não volátil, né? A água deixou de mudar de estado físico. Se ela deixou de mudar de estado físico, não há formação de vapor, né? Então, você vai ver, gente, vamos considerar, ó, a água líquida, a água como substância pura e a mistura, né? Quando adicionou o soluto não volátil, a pressão de vapor diminuiu, né? Esse processo, essa propriedade periódica, nós vamos chamar de tonoscopia, tá? Tonoscopia é quando a pressão de vapor diminui vou colocar aqui, peraí, melhor, pressão de vapor de uma substância pura diminui com a adição de um soluto não volátil. Não volátil. Né? Então, nós vamos chamar de tonoscopia, tá? Eu comentei aqui com vocês, adicionei o açúcar, né? As moléculas deixaram de mudar de estado físico, então não há formação de vapor, tá? E uma coisa muito importante também que a gente pode analisar, gente, que quanto maior a concentração, tá? Olha, quanto maior a concentração, menor vai ser a formação da pressão de vapor, tá? Então, o fator que vai estar relacionado, vai interferir nessa pressão de vapor,
né, seria também a quantidade de soluto não volátil, tá? Porque pelo fato de ser maior, as moléculas de água têm maior dificuldade para se movimentar, então não há formação de vapor, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui nessa tonoscopia, vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó, separado. Aqui eu vou colocar, olha, uma substância, aqui, né, o verde. Só um pouquinho mesmo, olha. Vou colocar aqui no sistema, ó, a substância pura, tá? Substância pura. Vou colocar aqui uma mistura, tá? Ó, a mistura. Aqui é mistura homogênea, tá, galera? Eu vou colocar aqui, ó, esses pontinhos pretos, considerando como sendo aqui, ó, o soluto não volátil. Tá? Ó, então aqui uma mistura. Então nós vamos ver, ó, que a pressão de vapor da substância pura, ela é maior que a pressão de vapor de uma mistura. Tá? Tudo bem? Olha. Então, muito fácil, né? Aqui, olha, não tem fator nenhum que vai dificultar a ebulição. Aqui, olha, tem no caso aqui o soluto não volátil, ele dificulta a ebulição. Tá? Igual eu falei para você, não quer dizer que quando a água deixou de ferver, a temperatura dela diminuiu, não continua sendo 100 graus, né? Só que para que ela possa atingir uma nova ebulição, ela tem que receber mais energia. Tudo bem? Olha. Então fica muito fácil. Então nós vamos chamar de tonoscopia, tá? Agora, outro processo. A gente viu que quando a gente adiciona o soluto não volátil, né, a temperatura de ebulição também ela vai variar, tá? Olha. Então esse processo nós vamos dar o nome de ebulioscopia, o efeito ebulioscópico, tá? Aqui também na tonoscopia a gente poderia dizer que era efeito tonoscópico, tá? Então vamos lá, a ebuliometria, né? Ebuliometria, ebulioscopia, tá? Ou a gente poderia chamar também de efeito ebulioscópico, tá? Lá na apostila, vocês têm lá na página 33. Eu vou usar até o termo, né, que está lá na apostila, só para vocês seguirem comigo, que é ebulioscopia, tá? Ebulioscopia, ometria ou efeito ebulioscópico, tá? Então, o que é ebulioscopia? A ebulioscopia é quando uma substância pura é adicionado soluto não volátil e vai aumentar a temperatura de ebulição agora, né, da mistura. Então vamos lá. É quando a temperatura de ebulição de uma substância pura, toda substância pura aumenta devido, é por mim, gente, o pincel, né? Vou tentar mudar aqui. Devido à adição de um soluto não volátil. Esse soluto não volátil pode ser, né, açúcar, pode ser o sal, tá? Depois a gente vai ver que vai ter até uma certa diferença, tá? Devido ao fato do sal, ele fazer uma dissociação iônica e formar cátions e ânions, né? No caso das moléculas, gente, a gente não pode romper as ligações covalentes, né? Senão nós vamos produzir partículas instáveis, né? Agora, no caso do sal, a partir do momento que você adiciona o sal na água, você vai formar cátion e ânion, são partículas independentes e elas são estáveis, tá? Então, vou colocar nosso
esqueminha aqui também, ó. Vou colocar de novo, ó. Uma substância pura, representando a água, né, ó. Água, H2O. E aqui vou representar um sistema, né, que é uma mistura. Nossa, gente, eu tô boa, né, na coordenação. Então vai ser mistura. Eu vou colocar aqui, ó, água e açúcar, né? No caso seria uma mistura. Tudo bem? Então, olha, cuidado. Qual dos dois tem maior temperatura de ebulição? A mistura, tá? Igual eu falei, quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição, tá? Então, olha, a temperatura de ebulição da mistura é maior do que a temperatura de ebulição da substância. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tá? Olha, então não esqueça, é só você analisar, né, a nossa prática, igual eu falei para você, quando a mãe está fazendo café. Tá? Olha, então seria muito importante. Depois eu vou trabalhar outros exemplos também com vocês. Tá? Tem os exemplos aí na apostila da campânula, que é muito chique, tá? Que é o sistema fechado. E eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então vamos para o próximo aí, olha. A última, que na verdade seria o efeito crioscópico ou crioscopia. Galera, quando eu dei a introdução para vocês de propriedades periódicas, né, eu dei até um exemplo daquele efeito, né, daqueles países frios, onde a formação de gelo, que eles vão jogar o sal nas estradas, né, para evitar o quê? A derrapagem dos carros, né? Mas por que isso acontece? Porque o sal, ele vai dificultar a congelação ou a solidificação. Tá? Porque a gente vai ver, né, que no caso aí, olha, da solidificação da água, a tendência das moléculas é se aproximar cada vez mais, né? A partir daí, a intensidade das forças intermoleculares, elas são muito grandes, né? Agora, imagina só, né, a tendência delas é se aproximar. Se eles vão jogar o sal, né, misturar ali no gelo, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, que as partículas do sal, eles vão praticamente estar entre as ligações de hidrogênio, né? Se está ali entre as ligações de hidrogênio, vai dificultar a atração entre eles. Então, o que tem que fazer? A temperatura tem que diminuir cada vez mais para que possa vencer aquelas partículas, né, do soluto não volátil, que dificulta, na verdade, a atração entre essas moléculas. Então, tem que abaixar a temperatura cada vez mais, justamente para que essas forças de ligações, elas se tornem mais intensas, tá? Então, esse efeito, ele é chamado de efeito crioscópico, tá? É quando é adicionado o soluto não volátil numa substância pura e vai baixar a temperatura de solidificação, de congelamento, né? Eu até falei para vocês também que nesses países eles utilizam o etileno glicol, que é um tipo de álcool que eles colocam na gasolina, também para dificultar a solidificação da gasolina, né? Porque imagina, a gasolina ela solidificar no tanque, como que vai fazer? Então eles utilizam essa substância para diminuir, para baixar a temperatura de solidificação. Já vai ficar mais difícil, né, para ela mudar de estado físico. Então esse efeito, igual eu comentei com vocês, nós vamos chamar de efeito crioscópico, tá? Ou crioscopia. Então, quando for adicionado um soluto não volátil sempre, né?
soluto não volátil a uma substância diminuindo, que quanto menor a temperatura, maior vai ser a intensidade das forças intermoleculares, diminuindo a temperatura de solidificação ou temperatura de congelamento do sistema, tá? Então isso aí é muito importante. Vou dar esse exemplo para vocês do sal adicionado aí, olha, nas rodovias, justamente para evitar a derrapagem dos carros, tudo bem? Que vai dificultar mais a solidificação da água, né? Aí nesse caso, né, gente, da solidificação seria da umidade do ar, né? Isso, das gotículas de água que está no ar. Então a temperatura vai ser muito baixa, que vai fazer o seu congelamento, tá? Então isso aí também é muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido e agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é muito interessante. Eu posso até pegar aí um exemplo lá da apostila, tá? Que tem lá na página 32, ele está até trabalhando com os esqueminhas aí, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas na verdade eu vou trabalhar com vocês um exercício de aprendizagem lá da página 33, tá? Então vamos lá. Então vamos, página 33, tá? O exercício de número 4, tá? Ele falou o seguinte: as substâncias de pressão de vapor em função da temperatura para um solvente puro, olha só, ele falou que é um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída. Tá? Todo mundo sabe o que é uma solução concentrada, né? É aquela em que soluto e solvente não estão na mesma proporção. A quantidade de soluto vai ser maior. A diluída já vai ser o contrário, né? Ele não atingiu ainda o que? O coeficiente de solubilidade, tá? Então vamos lá. Aí ele te deu aí o gráfico. Onde ele te deu o gráfico aí, olha. Em vermelho, eu vou usar até os meus pincéis aqui, ó. Vermelho, representando a curva de número 1. Ele me deu o azul, né? A curva azul, representando aí, olha, a curva de número 2. E me deu aí em verde, né? Olha, representando a curva de número 3. Então, presta atenção, né? Onde o eixo dos X, o eixo das abscissas, nós vamos representar a temperatura, e o eixo das ordenadas, a pressão de vapor da substância, tá? Então, olha, cuidado, nós vamos trabalhar com um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída. Considerando-se que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, então o soluto vai ser o mesmo. Pode-se afirmar que as curvas do solvente puro, da solução concentrada e da solução diluída são, respectivamente, ó, solvente puro, solução concentrada e da solução diluída. Então, vamos lá. Vamos considerar, olha, nessa temperatura, que eu vou chamar de temperatura 1, tá? Vamos lá, olha. Qual deles vai ter maior pressão de vapor? Olha, terá maior pressão de vapor a curva vermelha, de número 1, né? Depois a 2 e a 3, ó. A 2 ela tem pressão de vapor intermediária, olha só que chique, né? A 1 e 3. E aquela que tem menor pressão de vapor vai ser a 3. Então, eu vou relacionar comigo aqui com a temperatura de ebulição, tá? Vamos lá, passo a passo. Qual delas é mais volátil? Será mais volátil aquela que tiver menor temperatura de ebulição.
ebulição. Se ela tem menor temperatura de ebulição, ela vai formar vapor mais rapidamente, né? Olha, então vamos lá. A temperatura de ebulição de 1, ela vai ser menor, né, do que a temperatura de ebulição de 2, é isso? E que vai ser menor do que a temperatura de ebulição de 3. É isso? Mesma coisa, ó. Agora a pressão de vapor vai ser, olha só, inversamente proporcional. Então a pressão de vapor de 1 é maior do que a pressão de vapor, olha, de 2, que é maior do que a pressão de vapor de 3, tá? Então, preste atenção. Nós já organizamos a temperatura de ebulição e pressão de vapor, né? E nós vimos aí, olha, que quanto maior a concentração, maior vai ser a quantidade de partículas, né? Se tem maior quantidade de partículas, o sistema vai ter mais dificuldade para se transformar no vapor, né? Então, de imediato, quem é o nosso solvente puro? O nosso solvente puro vai ser o número 1, né? Olha, porque ele tem maior pressão de vapor. Então, solvente puro tem maior pressão de vapor, logo terá menor temperatura de ebulição. Agora vamos ver o 2 e o 3. Como ele falou, olha, ele falou assim, o solvente puro nós já analisamos. A solução concentrada e a solução diluída, respectivamente. Então, o próximo que a gente vai analisar vai ser a solução concentrada. Então, a nossa solução concentrada vai ser o 2 ou vai ser o 3? Ó, se ela é mais concentrada, ela vai ter mais dificuldade de formar vapor. Se ela tem mais dificuldade de formar vapor, a pressão de vapor dela vai ser menor, né? Então, das duas, quem tem menor pressão de vapor vai ser o 3, né? Então, ele falou, a solução concentrada vai ser a de número 3, tá? Solução concentrada. E aqui, olha, a do meio vai ser a solução diluída. Então, se ela é diluída, olha só que chique, a quantidade de partículas dela vai ser menor do que a concentrada, né? Então, ela vai ter mais facilidade de passar a água, né? Passar para o estado de vapor, tá? Então, na verdade, como ele falou respectivamente, vai ficar aí, ó, 1, 3 e 2, tá? Então, vai ser a letra B de bola. Tudo bem, gente? Fácil demais, não é isso? Ó. Agora nós vamos para o exercício de número 5. Vamos lá? Ainda na página 33. Esse seria chique, tá? Muito chique. Tomar uma aguinha aqui para hidratar. Então, o exercício de número 5, facinho também, tá? Ele falou, 2 recipientes idênticos foram colocados com volumes iguais de água pura no frasco A e de uma solução de 0,2 mol por litro de sacarose em água frasco B. Esses frascos foram colocados sobre uma redoma de vidro completamente fechada e mantidos a temperatura constante. Ô, gente, esse desenho parece uma tampa, né? Deixa eu fazer aqui para vocês aqui, ó. Nós vamos chamar também de campânula, tá? Ele falou que é uma redoma de vidro, mas nós podemos chamar de campânula. Então, deixa eu tentar desenhar aqui um negocinho aqui, né? Então, aqui tem 2 recipientes, ó. Onde esses recipientes eu vou chamar aqui de A. O segundo recipiente eu vou chamar de B. Isso, olha. Aqui ele colocou a campânula, que eu vou colocar aqui em vermelho, né? Olha, seria essa tampa, tá? Ó, que é o sistema redondo, horrível, né? Olha, que
vai ser campana ou que ele chamou de redoma de vinho, né? Então ele falou o seguinte, olha, que os volumes são iguais, né? Os líquidos têm volumes iguais. E ele falou o seguinte, olha, que o frasco A, ele tem água pura, né? Então nós temos a água pura. E o frasco B, ele tem uma solução de sacarose, tá? Então, uma solução de sacarose. Então, se ele falou solução, vou colocar aqui, aqui, quer dizer, que é a aquosa, né? Aí ele pediu o seguinte: A. Compare as temperaturas de ebulição dos líquidos colocados inicialmente nos frascos A e B. Justifique sua resposta. Galera, olha, ele pediu para você comparar a temperatura de ebulição, né? Nós podemos observar que em A nós temos a substância pura, né? Se a substância ela é pura, ela não vai ter nenhum soluto não volátil que vai dificultar a ebulição. Aqui não, aqui nós já vamos ter o açúcar que vai dificultar a ebulição, né? Ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então a gente vai ver que a temperatura de ebulição de A, ela vai ser maior ou menor do que a temperatura de ebulição de B? Ela vai ser menor, tá? A temperatura de ebulição de B, ela vai ser maior do que a temperatura de ebulição de A, né? Visto que B, nós temos uma mistura, não é isso? Olha, nós temos a solução mais concentrada. Depois, B, observa-se que com o transcorrer do tempo, que o volume do líquido A diminui, né? E que no frasco B aumenta. Justifique essas observações considerando os processos de evaporação e condensação, né? Igual ele falou que a temperatura é constante. Galera, olha só que chique, por que isso acontece, né? Como a temperatura de ebulição de A, ela é menor do que a temperatura de ebulição de B, o que vai acontecer, tá? A gente vai ver que a água, né, pelo fato dela ter temperatura de ebulição menor, ela é mais volátil, né? Então quer dizer que praticamente as moléculas de água elas vão vaporizar, né? Elas vão evaporar. Com o passar do tempo, olha, toda a campana, todo o sistema vai ter vapor, né? E como é um sistema fechado, o que vai chegar num determinado instante, né? Que essas moléculas de água no estado de vapor vai entrar em contato novamente com a superfície do líquido de quê? Da mistura, né? Então, quando ele chegar aqui e entrar em contato com a sacarose, que tem temperatura de ebulição maior, ele vai condensar, tá? Olha, ele vai fazer uma condensação, tá? Ô, gente, eu vou parar por aqui, depois eu vou rever esse exercício aqui novamente, tá? A gente faz novamente a letra B, tá bom?